Muito boa tarde, dando continuidade ao seminário Segurança Alimentar e Sustentabilidade no Agronegócio, agora na etapa da tarde. Gostaria de convidar a subirem ao palco Werner Grau, presidente do Conselho Consultivo da TNC, The Nature Conservancy, sócio em Pinheiro Neto Advogados. Por favor, doutor Werner. Convido também o senhor Francisco Turra, o presidente executivo da UBABEF, União Brasileira de Avicultura. Ainda não se encontra? A gente faz uma pausa, não tem problema. Assim que possível, ele vai se integrar aqui ao nosso grupo. Quero convidar o senhor Fernando Sampaio, diretor executivo da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Não tem problema, daqui a pouquinho eles se farão presentes. Convido ainda o senhor Pedro de Camargo Neto, presidente executivo da ABIPEX, Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. Sejam todos muito bem-vindos. Dentro de instantes, o senhor Francisco Turra e o senhor Fernando Sampaio também estarão conosco. Quero, a partir de já, passar a palavra ao doutor Werner Grau, presidente do Conselho Consultivo da TNC, sócio em Pinheiro Neto Advogados, que abordará o tema sustentabilidade na produção de alimentos. Dr. Werner, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui para esse debate, nessa questão que é tão importante da sustentabilidade vinculada à questão da produção de alimentos, algo que na esfera jurídica na qual eu milito, na condição de sócio de Pinheiro Neto Advogados, tem gerado muito debate, muito questionamento pelos nossos clientes. Como representante do Conselho Consultivo da Nature Conservancy, eu participo desse debate por outra vertente, uma vertente muito interessante. O professor, conselheiro e ministro Roberto Rodrigues faz parte do Conselho, e lá a gente procura entender tudo que ele nos diz e nos ensina para depois trazer para o debate, para a gente não falar muita besteira. Quero dizer que eu vou fazer uma intervenção rápida, na qual eu vou tentar trazer um comentário adicional a tudo aquilo que a gente vem ouvindo hoje. A gente ouve hoje exemplos fenomenais de iniciativas individuais de trazer o agronegócio para algo que vai além do mero cumprimento da lei e que busca o que seria aquela postura sustentável, seja lá o que isso quer dizer. Então, eu quero partir de duas premissas. A primeira é de que sustentabilidade não é um ponto no tempo e no espaço. Ninguém é sustentável. Todos nós estamos sustentáveis segundo determinadas premissas em um determinado momento, mas isso é um processo que se renova e se refaz e se reinventa todo dia, toda hora, de maneira que buscar a sustentabilidade é incessantemente buscar aprimorar o nosso negócio. E aí eu gostei muito da sua transparência. Primeiro, os supostos concorrentes, que de fato, qual que é o problema de conversar e um ajudar o outro? E depois trazendo um expert de fora. Para quê? Para fazer crescer o bolo, crescer a discussão e com isso a gente sempre ganhar novos pisos. Do ponto de vista estritamente jurídico, no entanto, é perigosíssimo falar em sustentabilidade, porque é algo muito próximo do fim da segurança jurídica. O cotejo entre segurança jurídica e busca contínua da sustentabilidade tem que ser feito de maneira que haja um critério mínimo, de maneira que todos nós saibamos, em busca do que nós estamos, e dois, um critério mínimo a partir do qual eu não posso ser penalizado. A partir daí eu estou no campo voluntário. A gente não pode perder isso de vista. Houve uma apresentação num evento, Encontro de Juristas, aqui durante a Rio+20, Encontro Mundial de Juristas, que foi nos dias 15, 16 e 17. No dia de abertura, o ministro Herman Benjamin fez um comentário que eu entendo, mas que me deixa muito preocupado. Ele disse: o meio ambiente tem leis próprias, a natureza tem leis próprias, e, portanto, regras legais como a da segurança jurídica não podem acompanhar a dinâmica ambiental. Isso me arrepia como
profissional da área do direito. E a segunda premissa que eu quero adotar é de que nós estamos buscando sustentabilidade dentro da premissa anterior de não faltar comida. O ser humano nunca será sustentável com fome. Isso é uma premissa básica também. Colocadas essas duas premissas, eu quero passar aos comentários que eu me propus a fazer aqui. Muito que bem. São alguns poucos comentários. O primeiro ponto é onde está o conceito de sustentabilidade no sistema legal brasileiro. Ele está na nossa Constituição, no artigo 225, quando nós dizemos que tem que haver meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos e para esta e para as futuras gerações. Em síntese, nós estamos colocando aqui o conceito de sustentabilidade. E aí a minha pergunta é, do ponto de vista de uma postura de busca da sustentabilidade, faz sentido discutir a necessidade de garantia de segurança alimentar dentro da revisão do Código Florestal? E por isso eu quero voltar alguns meses no nosso debate. No meu modo de ver, e o ministro Roberto Rodrigues disse isso, nós discutimos o agronegócio no Código Florestal e não no que seria um código agroflorestal. Eu queria um pouco além, eu chamo de carinhosamente Capitão Roberto, eu queria um pouco além, capitão, para dizer o seguinte, no meu modo de ver, desde 1981 nós temos a ferramenta, só que nós não usamos. A Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de 31 de agosto de 81, no seu artigo 9º, nos coloca os instrumentos da política nacional, parte deles instrumentos estruturantes, que, portanto, colocam-se a serviço de uma estratégia, de uma política ambiental, e outros procedimentais. Dentre esses vários procedimentais, vêm as leis que vêm agregar a política nacional, entre elas o Código Florestal. O instrumento estruturante não implementado no Brasil, que nós precisaríamos, que nos garantiria não o Código Agroflorestal, mas o Código Agroindustrial, Econômico, Social e Florestal, e o que nós mais quisermos ali, seria o zoneamento ecológico econômico. Que foi também o comentário da Ana Cristina, aqui pode, aqui não pode, como é que nós definimos isto? Nós vamos definir isto sempre dentro de uma premissa básica, que é a premissa do conceito legal. E a partir daí, uns sim, outros não, determinarão ir um pouco além. Mas isso vai ser voluntário. Eu quero frisar de novo isso. Nós temos que ter a base legal, mas temos que ter a base legal como algo que nos permita ir ao voluntário sem assumir riscos. E dentro deste conceito, como nós não temos o zoneamento ecológico econômico, nós ficamos presos a uma ferramenta, que é a ferramenta do comando e controle, que é uma ferramenta do Estado que interfere na sociedade e na economia. Será que isso é o bastante? Será que isso é o que nós queremos? Você quer que eu espere para você chegar em tudo que eu disse antes de você chegar aqui? Não. Muito bem. Estou brincando, não vou ficar bravo. Eu entendo que não é suficiente o sistema de comando e controle, porque o sistema de comando e controle se prende à legalidade. Toda vez que eu atendo às regras de comando e controle, a minha atividade é legal, o que não quer dizer que ela seja sustentável. Então, aplicar o comando e controle, tornar cada vez mais rígidas as leis, discutir um fortalecimento, esse é o termo que se tem usado, de determinadas normas. Vejam aí a revisão do Código Penal. Eu vi um comentário que eu achei muito pertinente de um especialista dizendo, gente, o bullying em escolas virou crime, por essa proposta aí. Vai se tornar crime. Bullying é uma questão de você educar a criança ou de você penalizar o pai da outra criança? Então a gente começa a perder o foco com excesso de comando e controle, e com isso a gente não traz a atividade econômica para uma perspectiva de sustentabilidade, mas apenas para uma perspectiva de atender à regra para não ser penalizado. É não pecar para não ir para o inferno. Não é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo vire coroinha. São duas coisas distintas. E, do ponto de vista institucional, nós temos a ferramenta pronta para sair desse estado interventor e ir para o estado indutor. E aí, aos que são da área jurídica, eu sugiro, eu gosto muito de um texto do professor JJ Canotilho, em que ele diz isso, que ele explica que o estado interventor, esse estado que regula com mão forte a sociedade, é algo ultrapassado. O estado hoje tem que ser indutor. Ele induz a atividade econômica a um caminho mais interessante.
Tem um professor na Austral, até ao fim aqui eu lembro o nome dele, para lhe dizer também que tem um texto genial sobre isso. Vem sempre ao Brasil fazer palestras aqui e nunca falou de futebol. A ferramenta está no artigo 170 da Constituição, no inciso 6º, e vejam, é prova material do desenvolvimento, do crescimento do pensamento econômico ambiental no nosso país. Quando veio o artigo 170, a redação original na Constituição, ao tratar da ordem econômica, ele diz, estava lá os princípios que regem a ordem econômica, inciso 6º, defesa do meio ambiente, ponto. E ninguém sabia muito bem como fazer isso. Ninguém tinha muita certeza. Aí, em 2003, nós mudamos a redação. E hoje um dos pilares da ordem econômica, a defesa do meio ambiente, vírgula, com tratamento diferenciado, esse é o termo, para os serviços e produtos cujo modo de produção ou de prestação gerem menor impacto ambiental. O que o legislador constitucional quis dizer com isso? Tratamento diferenciado é redução de carga tributária, ponto. A relação entre Estado e economia é uma relação que se dá pela mão forte, pelas regras que, se você não atender, você vai ser penalizado, ou pelos benefícios, os incentivos ou estímulos, que vão se dar sempre na esfera da carga que incide sobre você em relação ao Estado, ou seja, a carga tributária. Então, a gente tem que olhar os exemplos de outros países para entender o que o nosso legislador quis dizer. E eu gosto muito do exemplo da Alemanha, onde se viabiliza não uma atividade. Eu não estou falando aqui de ICMS ecológico, que individualmente o empresário vai lá, faz adequação a algumas regras e com isso ele gera um benefício para ele. Eu estou dizendo de indução de mercado mesmo, ou seja, viabiliza-se um determinado negócio. E vamos pegar um exemplo no Brasil, onde se fez isso sem se divulgar, o setor de energia. Vocês sabem muito bem que há 6 anos, 7 anos, não havia competitividade para energia eólica nesse país. A matriz eólica não tinha competitividade. Por quê? Porque o leilão de contratação de energia pela Agência Nacional de Energia Elétrica é um leilão por preço. E a eólica tinha a sua formação de preço não permitia ela. O preço não era competitivo. O que se fez, se desonerou a cadeia de produção, de geração de energia, a cadeia de produção dos equipamentos, se nacionalizou uma parte, se reduziu as taxas e os encargos tributários, e com isso, hoje a eólica tem competitividade. Será que nós não estamos falando da mesma coisa para o agronegócio, só que sob 2 variáveis? Uma, a variável do estímulo para, e alguém já disse isso aqui no debate anterior, a geração do estímulo para que se dê métrica e valor econômico para esses ativos que ficam preservados. Eu acho que esse comentário foi o Fábio que fez. Eu concordo contigo, o Fábio em gênero, número e Werner Grau, fica tranquilo. Você está coberto de razão. E nós temos 2 projetos de lei tramitando. Tem um projeto de lei que trata o pagamento por serviços ambientais, que tem atrelado a ele a Política Nacional de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos, e tem a Política Nacional do RED, das reduções das emissões por desmatamento e degradação. A nossa floresta preservada, de reserva legal, ela tem 2 características fundamentais. Ela é a privatização de um ônus ambiental, porque nós poderíamos ter feito por lei, em vez de reserva legal, que está dentro da propriedade privada, ter feito um sistema qualquer que transformasse tudo isso em unidades de conservação. Que, aliás, se nós tivéssemos zoneamento ecológico e econômico, é o que aconteceria. Aqui é produção, só produção, aqui é preservação, só preservação. Não ia ter essa interação, salvo nos projetos bárbaros que a gente tem, que a gente viu por aqui antes. Então, o primeiro caminho, no meu modo de ver, seria esse: atribuir valor e métrica econômica a esses ativos que têm que integrar o agronegócio, mas que são, por natureza, alheios ao agronegócio. O que eu quero dizer com isso? O sujeito compra a fazenda lá no Amazonas, o Santiago, que é milionário, tem lá já a fazenda maravilhosa dele. Na Argentina, ele vai para a Amazônia, perde o bom senso, vai comprar uma área lá na Amazônia. Aí, eu digo perde o bom senso porque é impossível trabalhar lá. 80% ele tem que preservar, isto é alheio ao negócio dele. Então, ele tem que ter uma remuneração por isso. Qual é a remuneração? É uma remuneração presa à lógica da conservação desta área. Esta área é conservada para que se tenha recursos hídricos preservados,
a biodiversidade, fauna, flora, etc. Tudo isso tem que ter uma valoração econômica. E aí eu sugiro a vocês que vejam projetos voluntários. Tem 2 projetos que eu gosto muito. O Juma, que é um projeto feito pelo Estado do Amazonas em uma unidade de conservação, uma reserva de desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas, em que se fez a valoração econômica do carbono fixado. Foi um trabalho que nós tivemos 5 anos para conseguir fazer, que era o primeiro a desenvolver metodologia, e o Florestal Santa Maria, que é o primeiro projeto em áreas particulares no Brasil validado para esse tipo de valoração econômica. O Florestal Santa Maria é uma fazenda em Coniza, no norte do Mato Grosso, do Rubens Forbes, acho que você o conhece, em que ele tem 71 mil hectares de reserva legal preservados e agora está começando a negociar os créditos de carbono e já vai começar a negociar os créditos de pagamento por serviços ambientais para esta área. E aí começa a fazer sentido. Tudo isso para não entrar no comentário que eu fiz anteriormente. Se a gente tivesse zoneamento ecológico e econômico, isso não ia estar lá. Mas tudo bem, está lá, não tem o que dizer. A segunda forma é desoneração tributária. E aí eu queria fazer até um apelo aqui a vocês que são do agronegócio, que conhecem melhor do que ninguém a cadeia de incidência de tributos para cada etapa do negócio. Nós fizemos esse trabalho, um grupo de especialistas na área, como vocês são para o agronegócio, um grupo de especialistas na área de energia, se reuniu e fez uma tabela. Como é que é a incidência de carga tributária em cada etapa do meu negócio? E depois levou para um foro de discussão que tinha técnicos, especialistas na área ambiental e advogados e fizeram ali uma sopa de conhecimentos mútuos e nós chegamos a propostas para reduzir carga tributária. Foi assim que começou a proposta para o setor eólico. O agronegócio tem toda a condição de fazer isso também. Com isso, a gente conseguiria dar a implementação ao artigo 170, inciso 6º da Constituição. E como é que a gente olha para isso quando a gente pensa nisso visando sustentabilidade? É o que a gente chama no meio acadêmico de transversalidade de políticas públicas. Muito simples. Eu tomo o meu negócio e penso como eu reduzo as emissões de gás de efeito estufa. Exemplo, o que a CNA está fazendo agora. A CNA lançou um programa que eu considero sensacional de controle, redução e compensação das emissões de gás de efeito estufa no agronegócio. O que você ganha com isso? Você ganha visibilidade, você ganha reputação e você ganha competitividade. Porque não tenham dúvida, e eu tive a oportunidade de escrever isso em um dos meios de mídia, quando veio a discussão do Código Florestal, na primeira versão, e que se falava em redução de áreas degradadas que vão ser recuperadas, etc., eu tive a oportunidade de levantar essa questão. Um dos riscos para o agronegócio é o concorrente começar a dizer, com esta medida, não se reduziu as emissões de gás de efeito estufa, não se controlou, e começar a atacar a competitividade do seu produto. Então, nós temos que pensar nisso também, o concorrente. E as variáveis que eu vejo para serem tratadas de maneira transversal são as de mudança do clima, proteção de florestas e limite de poluição, basicamente. São as 3 que trazem um ganho de competitividade para o nosso agronegócio. De maneira que, quando eu ouço todos esses exemplos bárbaros de avanços e de ganhos por postura, que a gente vê vir da Argentina, a gente sabe que tem no Uruguai, a gente sabe que tem no Chile, que tem aqui no Brasil, que tem em vários países, eu sempre olho para isso e digo, que bom que este indivíduo, movido por postura, por consciência, por antevisão, e buscando, lógico, com isso, um ganho de produtividade de mercado, que bom que ele adotou esta medida de maneira estritamente voluntária. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, que pena que não tenha uma política pública, uma estratégia que nos leve a todos a fazer isso. E não por oportunidade, e sim por cadeia. De maneira que a gente não fique em 1 ou 2 exemplos e possa amanhã transformar essas iniciativas, para usar um termo bem adequado para o momento, em carne de vaca. Eu quero dizer para vocês que, no meu dia a dia, representando o Conselho da TNC, em eventos como este, eu tenho encontrado uma postura muito bacana do setor produtivo em gerar o diálogo, e aí muito aquilo que a Ana Cristina disse. O ambientalismo tem que falar
aprender o discurso do agronegócio e vice-versa. Eu acho que o agronegócio já aprendeu mais o discurso do ambientalismo do que o contrário. E isso tem que ser... Obrigado. É o que eu acho. E eu digo isso, já que deu uma bola dentro. Foi a segunda, a primeira foi com você. Ainda bem que você veio. Eu quero explicar, então, por que eu digo isso. Porque eu percebo no agronegócio vozes relevantes dizendo da necessidade da integração sustentável. Eu vou dar o exemplo aqui, eu não canso, me dizem que eu sou puxa-saco dele, sou mesmo. O Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues senta em qualquer mesa e faz o mesmo discurso e todo mundo diz, nossa, não é que é verdade? Ao passo que, quando eu vou para o outro lado, eu tenho o privilégio de representar uma entidade que senta à mesa para discutir. Mas muitas a gente sabe que não se sentam para discutir. E é muito difícil você discutir com quem não quer discutir, quer que você morra, faleça. Eu estive há 2 semanas num evento na PUC, que é uma instituição de ensino seríssima e que é formadora de opinião, e na mesa comigo tinha uma professora da sociologia da PUC, que depois da minha intervenção dizendo de sustentabilidade, de vamos caminhar de mãos dadas, essa coisa tão bonita, tão idealista, ela disse, olha, para mim não tem que ter agronegócio, tem que ser agricultura familiar, não tem que ter exportação e não tem que ter nada que não seja voltado à subsistência. Eu disse, professora, por favor, quando o mundo que a senhora quer existir nesse país, me avisa, porque graças a Deus eu tenho nacionalidade alemã também, e é para lá que eu vou. Porque nem lá, que é um dos pontos onde o conceito de sustentabilidade está mais implementado, jamais se falou nisso. Então, é por isso que eu faço esse comentário. Me dói muito ver essa postura. Queria dizer também que no meu dia a dia, como advogado, eu tenho visto mais e mais a necessidade de nós buscarmos esta postura de revisão da nossa carga tributária em nome de um avanço, de subirmos 2 ou 3 degraus em direção à sustentabilidade, porque de outra maneira, uma de duas. Ou nós vamos acabar sem floresta ou nós vamos morrer de fome. Nenhuma das duas é boa. Eu não quero tomar mais o tempo de vocês, agradeço a paciência, peço desculpas ao Santiago, prometo que semana que vem eu devo ir a Buenos Aires, jogar pelos veteranos brasileiros contra o Pumas Classic, prometo perder por menos de 100 pontos. Obrigado. Vamos agora conhecer os cases setoriais, uma vez mais os casos do pessoal que bota o pé na terra, porque aqui não cabe tanto, né, a mão na massa, como eu já dizia na primeira etapa. Para apresentar primeiro o case carne suína, quero convidar Pedro de Camargo Neto, presidente executivo da ABIPEX. Doutor Pedro, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com os senhores. Agradeço a lembrança aí, o Benedito, todos da Fiesp, Firjan, de nos convidar para estar presente aqui e falar das carnes. Eu acho que acabei ficando em primeiro lugar porque os meus colegas se ausentaram, né? Então, eu passei na frente, mas eu acho que a carne suína é a terceira das carnes, né? São a menor delas, o menor setor, não estamos em primeiro lugar na exportação nem na produção, como as outras duas estão, o primeiro e segundo. Mas, enfim, a gente tem uma história também de sucesso e um futuro, até porque quando você está mais embaixo, você tem mais chance de crescer. Então, como é que eu faço para trocar isso aqui agora? Vamos lá. Ah, ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Falar um pouco do setor, para que os senhores conheçam, né? O setor de suínos, como eu disse, é o menor dos 3. Ainda estou aprendendo aqui, hein? Acho que agora eu acertei lá. Então, tem um crescimento nos últimos anos, 18%, acho que é um crescimento significativo, razoável. Os outros vocês vão ver que tem crescimentos até maiores. É um produto ainda muito de mercado interno, embora a gente exporta 15% atualmente, já exportamos mais, mas o consumo interno cresceu muito nos últimos anos e a maior parte da carne suína tem ficado aqui dentro mesmo.
como está visto aí, cresceu o consumo per capita, na medida que toda essa evolução de renda ocorreu no Brasil. O brasileiro se alimentou melhor, comeu mais de tudo, comprou televisão, comprou também carne suína. Esse 8% é 8% per capita. As exportações têm quase que se estabilizado, a gente não tem conseguido avançar, vamos falar um pouco mais sobre isso. Dos 10 maiores mercados importadores de carne suína, a gente vende só para metade. A gente não vende para a maior parte do mundo. A gente não tem acesso por uma questão sanitária que tem muito a ver com sustentabilidade, você ter sanidade. E a gente tem sanidade, mas enfrenta as barreiras bastante difíceis de avançar, né? A nossa exportação começa com carcaça, depois evolui para cortes, isso não é novidade para ninguém. E o Brasil tem somente 8% do mercado internacional de carne suína, com grande potencial de crescer. Nossos concorrentes estão aí, são os de sempre, e nós estamos aí se preparando para enfrentá-los. A produção é basicamente nos estados do Sul. Você pega os 3 estados do Sul, tem um domínio muito grande, até por tradição, por ter nascido ali naquela imigração europeia que estabelecida lá, muito forte a produção integrada, o produtor integrado ligado a isso, e hoje com uma tendência de crescer para o centro-oeste, atrás do grão, atrás da comida. Eu acho que a evolução dele vai ser em cima, vai crescer para Lucas do Rio Verde, né? Onde já tem uma planta nossa lá. E tem, bem, o Brasil é o país da fotossíntese, né? Não precisa falar nisso, nesse ambiente, mas é aqui nós temos as condições de insolação, de água, de temperatura para produzir, e o potencial nosso está esse, e o potencial acrescentando para o nosso setor. Temos muito essa questão do produtor integrado, a relação do processador com o produtor e da organização da cadeia, do acesso à tecnologia, acesso a insumos. Isso possibilitou crescer muito rápido no passado. Geração de empregos do setor, como eu disse, é o menor das 3 que vocês vão ver aqui, os outros 2 vão ter números mais bonitos, mas como estamos falando do produtor integrado, né? Eu acho que possibilita você ter acesso à tecnologia e grande segurança no todo. Como eu falei, nós vimos lá que metade a gente não tem acesso a metade dos importadores por uma questão sanitária. Então, vou falar um pouco, embora a febre aftosa seja uma doença epidemiologia no Brasil em cima do bovino, o suíno é afetado e é prejudicado comercialmente até mais do que o bovino. Então, a gente está evoluindo em áreas livres de febre aftosa, todo um processo que vai devagar, e até o ponto que chegamos hoje, que a gente tem o estado de Santa Catarina no estado sanitário máximo, livre de febre aftosa, sem vacinação, que isso erradicou a doença, e é em cima desse status máximos que a gente está em processo de abrir os mercados mais difíceis, como o Japão. Abrimos recentemente Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que serão os grandes mercados do futuro para a carne suína. O nó da sustentabilidade da carne suína, não que seja o único, mas eu acho que é o mais forte, e é o que já nos deu trabalho, mas felizmente hoje ainda existe, mas está bastante sob controle e vencido, é a questão dos dejetos, né? Não tem, a granja de suíno é um ponto produtor de dejeto, e esse dejeto já foi no passado um problema, e hoje, felizmente, nós avançamos e a tecnologia permitiu que a gente avançasse. Mas se fôssemos olhar aí há 15, 20 anos, era um problema, e foi onde nós tivemos assim, o embate ambiental, né? Que felizmente nós vencemos, né? Vencemos porque hoje não se pensa numa granja que não tenha um tratamento de dejetos e
biodigestores, e não só controlando o digeto, como produzindo energia elétrica, aproveitando a energia. Então, é uma questão que foi, no passado, para nós, uma questão a ser enfrentada e hoje, infelizmente, está vencido, né? As nossas empresas todas elas têm isso, estão credenciadas, e os seus produtores estão credenciados, e a gente não tem mais como conviver com uma situação que não leve em consideração. Então, acho que foi um ponto importante, acho que a gente venceu, e hoje até já estamos aqui meio muito tranquilo na Rio+20 por ter enfrentado isso há 10 anos também, né? 10 anos não era simples assim. Mas então tem todo o trabalho das empresas em cima da questão da sustentabilidade. Eu não consigo ler daqui. Todo mundo fez. Teve uma meia orientação para fazer inglês, viu? Então, não foi iniciativa minha, não, viu? Mas, enfim, para os estrangeiros que estão presentes, que eu não identifiquei ainda, está tudo em inglês para vocês, né? A questão da água. Eu vejo que nós quase todos estamos em inglês, né? Hã? Não, eu liguei para o Antônio Carlos, ele falou que era livre escolha, mas se eu não fizesse, ele ia achar ruim. Mas ele não... Questão da água, questão da energia. Eu acho que nós... Vocês vão ver nas outras duas carnes... Não problemas maiores, mas eles também já venceram. Mas nós, felizmente, nós tivemos um grande embate há 10, 15 anos atrás, em cima do dejeto. Mas, felizmente, vencemos. Está aqui o Zonta, que era secretário da Agricultura em Santa Catarina, que nos ajudou a vencer, né, deputado Zonta, que foi e foi Ministério Público, e foi TAC, e foi tudo, e hoje é uma etapa à parte, né? É passado, todo mundo faz, ninguém pensa em não fazer, as economias que ocorrem estão aí, né? Você trabalhar com tecnologia certamente é a resposta, não tem alternativa. Reciclagem, todas as empresas trabalham. Eu não consigo ler daqui, eu sou míope. E no meu... Daí é pior. Educação, daí eu já estou terminando. Eu vou dar tempo para os meus colegas, que os problemas deles são maiores, eles precisam mais tempo. Os meus aqui são simples. Nós já vencemos há uns anos atrás e, felizmente, o setor vai... Em questão de sustentabilidade, nós damos exemplo. Olha aí, ó. Obrigado. Agora quero convidar exatamente Francisco Turra, presidente executivo da UBABF, para nos trazer o case carne de frango. À vontade. Quero cumprimentar a todos os presentes. E, Pedro, eu acho que pelo tamanho nós deveríamos ter iniciado, né? O frango é muito menor, né? Mas estou muito feliz vendo aqui meu querido amigo Roberto Rodrigues, doutor Benedito, os representantes do Ministério da Agricultura, o Célio, o Jardim, e a todos. Eu acho que é um momento muito bonito para mostrar ao mundo o que é o agro brasileiro. Aliás, nós temos que fazer um exercício diário para mostrar ao Brasil o que é o agro brasileiro, porque governo e sociedade conhecem muito pouco do que é o agro. Na discussão do Código Florestal foi possível identificar essa verdade, porque é incrível que nós, preservando 61% do território, tenhamos que explicar ao Brasil e ao mundo que podemos preservar e produzir. É incrível. Mas vamos falar um pouco, então, do frango brasileiro. Há números que são interessantes, e a gente vai mostrando a evolução da produção de frangos no Brasil
Eu estou aí partindo de 2000, mas poderia partir de 25 anos passados, quando praticamente começamos. Vejam, de onde nós partimos, chegamos hoje a 13 bilhões de toneladas, terceira posição no mundo, atrás dos Estados Unidos e da China, e preservando para o mercado interno 9 milhões de toneladas, exportando quase 4 milhões de toneladas, para 154 países do mundo. Bem, a explicação desse sucesso, eu acho que é fácil saber. Recursos naturais nós temos abundantes. Disponibilidade de grãos, principalmente soja e milho e soja, que dá um sabor diferenciado à carne de frango do Brasil. Já é grife em muitos países do mundo. A produção integrada, nós vamos ver logo adiante, é um fenômeno para nós que foi exatamente o motor do sucesso do setor avícola brasileiro. O status sanitário. Bem, veja, eu acho que é uma glória a gente poder dizer ao mundo: nunca tivemos um caso de gripe aviária. Há muito tempo não temos Newcastle. Nunca tivemos gripe aviária. Isso é glória. E o dia inteiro nós estamos vendo regiões do planeta com problemas de gripe aviária. Então, acho que, para nós, o status sanitário é algo que preservamos com toda a força. Eu volto para comentar a flexibilidade e variedade de mercados. É também interessante. Rússia embarga, de repente a Líbia compra mais. A China, em poucos anos, passou de 28 mil toneladas ano, e esse ano, até maio, já comprou 100 mil toneladas. Então, a flexibilidade é importante. Investimentos em tecnologia, acho que isso vai ser uma evolução permanente, e uma das avançadas indústrias avícolas do mundo, sem dúvida, é a indústria brasileira. Sobre integração, eu acho que é um motivo para a gente falar num evento de sustentabilidade. Uma parceria vertical que deu certo, um produtor com sua família trabalhando, entrando com mão de obra, com o aviário, e a empresa entrando com o pinto, a ração, a tecnologia, e buscando, enfim, um consórcio que deu absolutamente certo. Aliás, hoje seria impossível imaginar uma avicultura com produtor independente. Nem existiria. Até porque seria complicado vender e ter padrões adequados com uma avicultura independente. Seria impossível. Bem, o sistema integrado de produção, ele é um fator de desenvolvimento local muito forte. E eu achei belíssima a postura brasileira, neste Rio+20, de defender que não é só meio ambiente, água, ar, energia, que significa sustentabilidade. Combater a pobreza, oferecer alimentos de boa qualidade é desenvolvimento sustentável, sim. Então, por exemplo, nós estamos vendo a distribuição espacial de riqueza na integração. Não há grandes integrados, há muitos pequenos integrados. Até nesse sentido, a função social é fantástica. Nós estamos defendendo, inclusive no Congresso, o marco legal, deputado Zonta, para definir esse novo marco da avicultura, mas não só, da bovinocultura, do leite, do fumo, que é a integração, para diferenciá-lo de uma parceria ou de uma relação laboral apenas. Observem esse quadro, acho que é muito significativo, para mostrar a pujança do Brasil. O que aconteceu em 1960 e os números de 2010, produção de grãos, a área que nós praticamente não ocupamos, não agredimos, não precisamos agredir, basta a gente trabalhar naquilo que temos muita competência para fazer, é produtividade. E nisso o Brasil investiu tanto que a produtividade do Brasil dos últimos 30 anos é o dobro da produtividade americana. Imaginem. Vejam a carne bovina, o que era em 1960,
e o que é hoje 2011, no final do ano. A carne de frango começou do zero. Aliás, existia frango no Brasil, mas não frango de criatório como nós temos hoje. E a carne suína também, um crescimento espantoso. A produção de carnes aumentou 1.417% nesse período. Também nós estamos ajudando o mundo a economizar, através desses produtos, a economizar água nesse comércio internacional. Vejam, por exemplo, que 4% desses produtos significam a economia de água nos países importadores. Nós estamos levando para lá um produto que tem um alto valor de aplicação de água saudável, e nós somos um país que tem disponibilidade de água como poucos no universo. Nós tivemos que explicar, por exemplo, se o frango brasileiro, se o boi brasileiro, se o suíno brasileiro estão agredindo, se estão destruindo a floresta amazônica. Até nisso, a avicultura tem uma condição especial, porque nós estamos até o início do bioma amazônico. O centro-oeste brasileiro, o sul, nós estamos lá. Não estamos agredindo, não queremos agredir, não precisamos nem boi, nem suínos, nem aves agredir a floresta amazônica, o bioma amazônico. E muito bom para nós, nos eventos que fazemos seguidas vezes em países diferentes, especialmente da Europa, é mostrar também que o frango brasileiro pode ajudar o mundo a reduzir suas emissões de CO2. Vejam que é um número interessante. Se não fosse um número do DEFRA, se não fosse um dado do DEFRA, que é o Departamento de Meio Ambiente do Reino Unido, eu não teria coragem de trazer aqui hoje, na Rio+20. Mas eles estão mostrando que, mesmo transportando frango para o Reino Unido, nós estamos emitindo menos CO2. E, sem contar o transporte, comparando com o frango do Reino Unido e da França, nós temos uma emissão metade, menos da metade até, do que eles têm. Acho que é um dado significativo, eu estou falando aqui, para quem queira ouvir, porque o dado não é meu. Bem, nós vamos falar alguma coisa sobre cases de sucesso da indústria avícola. Por exemplo, o uso da água nos frigoríficos. Vejam que, a partir de gestões dos órgãos ambientais, os frigoríficos avícolas do Brasil se adequaram de tal forma que estão utilizando o mesmo volume de água, é impossível até reduzir os volumes, mas estão devolvendo a água na condição de água potável. Vamos ver aí um processo interessante da flotação, tratamento de água em tanques de equalização, como inicia os efluentes após flutuação, a qualidade da água está aí a demonstração, antes e depois, e os tanques mostrando a finalização de um processo com uma economia ou uma transformação de 70% da água utilizada nos frigoríficos. Acho que esse é um case de absoluto sucesso, sem dúvida nenhuma. Caso de sucesso da indústria também é a redução de resíduos, aumento da remoção de óleo, gordura, matéria orgânica no flotador, aumento da qualidade dos efluentes na fase final, redução do número de dragagem dos lagos, colocação de biodigestores para o uso de biogás para produzir energia. Vejam, o resultado disso é a redução de 95% da emissão de CO2, gases de efeito estufa. Geração de energia, que às vezes chega a render 1,4% do uso da energia da própria indústria. Crédito de carbono, nós já temos empresas que têm crédito de carbono exatamente pela utilização desse processo. E o retorno do investimento é de 1 a 3 anos. Um outro case de sucesso também na indústria é o uso do óleo ácido nas caldeiras em substituição aos combustíveis fósseis e principalmente a madeira. E, portanto,
eu acho que aí é uma grande contribuição da indústria que vem acontecendo e vem se ampliando. Há uma redução significativa do uso de madeira nas caldeiras, exatamente pelo uso do óleo ácido nas caldeiras, substituição de 100% do AG3 combustível, aumento do bem-estar do clima para o trabalho dos empregados e reutilização do uso residual do óleo nessas estações de tratamento de efluentes. O resultado disso, 30% da madeira consumida a menos, reuso de 100% do óleo ácido, que antes era um produto que ia degradar, que ia poluir, e hoje é usado, e redução de custo de 2/3 dos custos dos combustíveis. É um belo exemplo de ganhos da indústria. Um outro case importante é o reuso da cama de aviário, a cama de frango e compostagem. Vejam que, para quem conhece, a cada 42 dias ou cada 35 dias, retirava um lote e tinha que repor a cama de aviário. Cama de aviário é maravilha de madeira. Pois agora, por um processo especial, essa cama pode ser usada, 6 lotes podem ser tirados de lá, até utilizar para adubo orgânico a cama de aviário. Há uma imagem muito interessante desse processo, é um case interessante que está se disseminando com aprovação, mais do que isso, com apoio e orientação da própria Embrapa. É claro que reduz a quantidade de resíduo das granjas, assegura o cumprimento de regras internacionais, elimina a carga bacteriana totalmente, não há problema nenhum, em compostagem da cama para a obtenção do adubo orgânico na fase final. E, aliás, o pequeno integrado, família integrada, tem hábitos de ter horticultura e outras atividades e utiliza o adubo orgânico na sua plantação. Então, são resultados muito especiais. Aí está uma imagem importante do reuso da cama de aviário. O Brasil alimentando o mundo com a carne de frango sustentável. É uma imagem final para mostrar o seguinte: o potencial de biomassa nosso é extraordinário. Há países que não têm a menor condição, mesmo que queiram, de produzir frangos, aves, porque não há nenhuma condição natural, não só por não ter potencial de biomassa, ou disponibilidade de água, ou clima, ou disponibilidade de grãos. E eu ouço, às vezes, um discurso que serve para protecionismo de alguns países que ensaiam a produção, e é legítimo, não tendo condições, aproveitam para criar dificuldades, barreiras ao comércio brasileiro. Isso é comum, frequente e permanente, e é a nossa reação e nosso dever de reagir sempre. Então, meus amigos, eu acho que um case de sucesso é a avicultura brasileira, graças à competência de todos os integrantes do setor, uma cadeia maravilhosa. Se nós produzimos mais frangos, se exportamos, se consumimos no Brasil 74 quilos habitante ano, 7º lugar no mundo, eu acho que nós estamos deixando a sorrir a indústria de rações, Ariovaldo, e uma cadeia toda que vem ao nosso redor, o Sindan, Anfeas, ou seja, milhões de brasileiros, eu falo isso, já pertencem à família avícola do Brasil. Muito obrigado. Olha só, já estão chegando questões aqui para o próximo debate. Isso é muito bom. Eu quero reiterar o convite aos senhores todos a formular suas questões para colaborar comigo e colaborar com a nossa conversa de logo mais. Para expor o case da carne bovina, quero convidar o senhor Fernando Sampaio, diretor executivo da ABIEC. Sobrou tudo para o boi agora, né? Para dar explicações. Queria agradecer especialmente ao Deagro pelo convite que fez para a gente estar participando aqui hoje. Cumprimentar aqui meus colegas, ministro Turra, doutor Pedro Camargo.
É uma grande honra estar aqui hoje representando o nosso presidente, Antônio Camardelli. E nessa apresentação a gente pretende, né, nos próximos minutos, passar algumas mensagens-chave sobre o setor da carne bovina, a pecuária no Brasil, a evolução pela qual esse setor vem passando nos últimos anos e o que a gente espera no futuro. Bom, o Brasil se tornou um grande exportador de carne bovina num espaço muito pequeno de tempo, muito curto de tempo, né? Foi em menos de uma década o Brasil conquistou o posto de maior exportador mundial. Hoje a gente está em segundo lugar, mas durante todo esse período a indústria brasileira cresceu muito, né? E isso foi causado por uma série de uma conjuntura, né, que ajudou o Brasil a chegar nessa posição. Então, em primeiro lugar, o Brasil, né, graças ao zebu, está aqui a BCZ presente, né, o zebu, que é esse gado guerreiro que conseguiu conquistar o sertão brasileiro. Durante 100 anos, aí, desde a introdução do zebu, o Brasil construiu um rebanho, o maior rebanho comercial do mundo, né, que deu sustentação a essa indústria da carne que a gente tem hoje, né? Então, o zebu foi o elemento fundamental para isso. Obviamente, teve uma evolução sanitária no país que permitiu a gente acessar mercados no mundo inteiro. Teve uma incorporação de tecnologia bastante grande em nutrição, em genética, em sanidade. E a indústria também contou aí com o empreendedorismo tanto dos produtores como dos próprios industriais, né? Nos últimos anos, desde a estabilização da economia, a indústria brasileira da carne ela se profissionalizou. Houve uma consolidação que é importante, sim, mas ainda não se compara à consolidação de outros setores, ou mesmo a consolidação da indústria da carne que existe em outros países produtores. As empresas brasileiras se tornaram multinacionais. Aí o Brasil criou uma posição de destaque no comércio mundial. Bom, desde 96, com a crise da vaca louca na Europa, o Brasil aproveitou um espaço deixado pela Europa nos mercados da Rússia e do Oriente Médio e se aproveitou também de uma conjuntura econômica favorável, né? Então, um crescimento econômico mundial proporcionou um crescimento também da demanda por proteína animal. E o Brasil soube aproveitar esse crescimento, esses mercados, para crescer junto. E isso fez com que a gente chegasse nessa posição. A expectativa nos próximos anos é que a demanda mundial por proteína continue crescendo, né? Então, esse crescimento da demanda, a FAO espera até 2020 um crescimento de 60 milhões de toneladas na demanda. As exportações mundiais vão crescer 30 milhões de toneladas. Eu estou falando das 3 proteínas, né? Obviamente, o frango é a que mais ganha mercado, porque é a proteína mais barata e também é a única que não tem restrição religiosa nenhuma no mundo inteiro, né? Mas a expectativa é que a demanda pela carne bovina ela cresça, as exportações de carne bovina cresçam aí 1,8% ao ano até 2020. E para atender essa demanda que está surgindo, principalmente na Ásia e na América Latina. Na Ásia, a China tem um peso muito grande, aqui na América Latina, o Brasil tem um peso muito grande, né? Mas Brasil e Estados Unidos vão dividir praticamente mais da metade desse mercado que está surgindo. Pela própria escala, o tamanho dos países, a possibilidade de integração com a agricultura, esses são os 2 países que têm as melhores chances de ganhar esse mercado novo que está surgindo e que é uma imensa promessa de riqueza aí para as gerações futuras, as próximas gerações desse país. Bom, a grande pergunta que se coloca hoje, né, a pecuária está no centro, especialmente a pecuária bovina, está no centro de uma discussão que envolve aquecimento global, emissões de gases, mudanças climáticas, biodiversidade, desmatamento, a ocupação, o uso do solo, o uso da água, tudo isso, a pecuária está no centro dessas discussões, né? E pergunta-se se toda essa demanda por carne, né, se ela pode ser atendida de forma sustentável, de forma equilibrada. Onde é que se encontra o equilíbrio dessa balança?
E, na verdade, existe também uma incerteza ainda científica bastante grande em relação a esses supostos impactos que a pecuária estaria causando, né? O metano, por exemplo, é uma discussão, mas as concentrações de metano na atmosfera estão caindo, né? Isso ninguém sabe explicar ainda por quê. O metano, cientistas dizem que ele tem 25 vezes o potencial de aquecimento do gás carbônico, outros cientistas dizem que é só 5 vezes mais, né? Os números que o IPCC tem sobre a pecuária brasileira, alguns deles, vários deles, estão equivocados, na verdade, né? O IPCC usa dados de pecuária europeia para calcular emissões de uma pecuária tropical. Tem números sobre o uso de água, que 1 quilo de carne gastaria 15 mil litros de água, né? Quando a gente sabe que essa água está sendo reciclada no ambiente. Então, ainda existe uma incerteza científica muito grande sobre os reais impactos da pecuária, mas o fato é que a pecuária ainda é vista globalmente como uma atividade bastante ineficiente. A pecuária usa 26% das terras aráveis no planeta e ela é pouco eficiente na produção de proteína, isso, né, e na produção de riqueza, falando globalmente. Bom, qual que é a resposta, então, para esse equilíbrio? E aí a gente vê surgindo também sugestões, algumas bastante exóticas, como vamos adotar uma dieta de insetos para resolver o problema da proteína mundial, né? Saiu matéria no Fantástico disso, dieta de insetos pode resolver a crise alimentar global. Não, eu fui na China e comi um gafanhoto e é ruim para burro, né? Ninguém come aquilo porque gosta, come porque passava fome mesmo. Vamos criar carne em laboratório, em placa de Petri, né? Olha que delícia, né? Ou então, vamos ser todos vegetarianos, né? Quando inventaram aquela segunda-feira sem carne, teve um grupo de amigos nossos aí que criou a terça-feira com o dobro de carne. E vegetarianismo, no Congresso da Carne de Campo Grande, no ano passado, eu falei que vegetarianismo era coisa de elitista, né? Quase me crucificaram depois do vegetarianismo. Fiquei famoso em todos os blogs vegetarianos do país, porque me filmaram e puseram lá. Mas a verdade é que, eu falei lá, não conheço nenhum vegetariano pobre, né? Igual cabeça de bacalhau, você não acha, né? Então, vegetarianismo é coisa de elitista, sim, porque pobre come comida. Você começa a comer conceitos depois que a sua renda está lá em cima, né? Isso tudo não resolve esse problema desse equilíbrio. Então, preservação ambiental, biodiversidade, desmatamento e pecuária. Qual que é a solução? Eu vou deixar os especialistas aí responderem, né? Então, a gente tem a FAO estudando o assunto, a WWF estudando o assunto, e tem um ponto que todo mundo concorda. A pecuária precisa de eficiência. A eficiência resolve o problema de todo mundo. Eu vou produzir mais carne, eu vou eliminar a pressão de desmatamento, porque eu consigo produzir mais em menos área, eu vou diminuir a emissão de gases, porque quanto mais eficiente eu sou, menor é a emissão por quilo de carne produzida. Aliás, nos últimos 20 anos, o Brasil foi o país que mais reduziu as emissões de metano por quilo de carne produzida. É um trabalho que foi feito na USP, lá em Pirassununga. Então, nesse ponto, todo mundo concorda. Pecuária precisa de eficiência. Só que o que esse pessoal descobriu em 2010, a gente descobriu há 100 anos atrás, né? Faz 100 anos que a gente trabalha em cima de eficiência da pecuária. De quando que é o Red Book do zebu? É 1915, né? Faz 100 anos que a BCZ trabalha a genética do zebu. A Exalc tem 100 anos, o Instituto Zootecnia tem 100 anos. Quer dizer, a gente vem trabalhando em melhorar a produção e melhorar a eficiência já faz bastante tempo, né? E nos últimos anos, a gente observa essa inflexão da curva. Durante muitos anos, a pecuária se expandiu horizontalmente, crescendo em área. Um país que não tem política agrícola, que não tinha subsídio, não tinha seguro, não tinha preço mínimo, era a única maneira realmente de se crescer horizontalmente, até porque havia incentivo para isso, para você ocupar o território brasileiro. E o que acontece? Depois da estabilização da economia, que a pecuária realmente passa a ser uma atividade que precisa dar lucro, né?
A gente vê as margens de lucro dos produtores rurais se estreitando cada vez mais, porque você tem um aumento do custo de produção, e aí o sujeito é forçado pelo próprio mercado a ser cada vez mais eficiente. Então, a gente tem a Asbranta aqui, nunca se vendeu tanto sal mineral, né? Nunca se vendeu tanto sêmen para inseminação artificial no Brasil, nunca se vendeu tanto medicamento veterinário. Tudo isso é tecnologia que está sendo incorporada no campo e que está dando esse resultado. Eu não tenho medo de afirmar aqui que a gente não precisa de novas áreas para a pecuária poder produzir ou poder exportar carne. A gente consegue fazer muito mais com o que se tem, né? É diferente da soja. A soja está numa produtividade muito alta já, quase igual ou maior do que os Estados Unidos, como a gente viu lá em Lucas, né? Mas no boi não. Os Estados Unidos tem um rebanho que é metade do meu e produz mais carne do que eu produzo. Quer dizer, tem um potencial muito grande para se crescer em produtividade na pecuária. E isso está acontecendo. Nos últimos 15 anos, a gente diminuiu a área de pasto em 2%, aumentamos a exportação em 730%. Né? Agora, esse processo ele poderia ser acelerado, sim. Como? É aquela questão básica que a gente tem de educação e de se democratizar o acesso a essa tecnologia. Tecnologia não é problema, a gente tem aqui no Brasil, não é difícil, todo mundo sabe que a gente tem, uma das melhores do mundo. Como é que você leva essa tecnologia para todos os produtores? Hoje a gente tem uma elite de produtores que tem acesso ao que a gente chama de assistência técnica privada. O sujeito compra um medicamento, compra um adubo, vai um agrônomo lá, vai um veterinário ensinar como é que faz, né? Mas você tem uma classe média de produtores, uma classe média e baixa de produtores que não tem escala para ter essa assistência privada, e a gente tem uma extensão rural pública que está falida e que não funciona em muitos estados brasileiros. Então, a discussão de como democratizar o acesso à informação, o acesso à tecnologia, é o que a gente precisa resolver hoje. Porque esse sujeito que é ineficiente na pecuária, ele está perdendo dinheiro. Nas áreas onde ele pode transformar a pecuária em agricultura, ele está fazendo isso. Então, pasto está virando eucalipto, está virando cana-de-açúcar, está virando soja, né? Agora, tem regiões que são de pecuária e vão continuar sendo pecuária, né? E esse produtor, se ele não for ajudado, ele vai sair da atividade, né? Tem uma mudança de geração importante acontecendo também na pecuária. Então, os filhos de produtores que ocuparam essas regiões do Centro-Oeste há muito tempo estão tomando conta, e alguns deles estão dando conta de melhorar aquela produção. Mas essa discussão é a discussão que a gente tem hoje nessas mesas redondas sobre pecuária, que a gente começou aqui no Brasil. Lá fora a indústria está participando, tem produtores participando, tem indústria de insumo participando, organizações não governamentais. Está aqui o Ocimar Vilela, que fez um trabalho extraordinário para colocar de pé o GTPS, né, que é a mesa redonda brasileira de pecuária. Então, a discussão que a gente tem hoje na mesa redonda é exatamente essa. Vamos democratizar acesso a crédito, acesso à tecnologia, para conseguir acelerar esse incremento de produtividade na pecuária brasileira. Bom, mas eu estou dizendo que a pecuária não precisa desmatar para crescer ou para eu poder exportar carne, né? Só que tem uma coisa que precisa ser entendida. A pecuária ainda hoje é relacionada com desmatamento, né? Todo mundo se saiu bem na fita aí, a soja, o frango, o suíno, falar o problema é seu agora, se vira, né? E sobra sempre para o boi mesmo. Mas olha nessa imagem aí do lado esquerdo, a distribuição da população brasileira no censo de 2010. Quer dizer, o censo, ainda hoje a nossa população é concentrada no litoral e no centro-sul do país, né? O boi é uma atividade econômica tipicamente de fronteira. Ela é a primeira atividade econômica que toma lugar num território novo. O boi sempre foi na frente. O boi ajudou a delimitar as fronteiras desse país. Quando Portugal brigava com a Espanha, foram pecuaristas que foram lá para o sul marcar território. Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, tinha pecuarista no Mato Grosso do Sul tomando terra. Então, o boi, ele sempre foi na frente, ele ajudou, faz parte da história do Brasil, ajudou o país a ter as fronteiras, e essa é uma história que a gente tem que se orgulhar, porque no resto do mundo, todo mundo se orgulha desses pioneiros, desses heróis que ajudaram a montar e construir o país,
E aqui não, né? Aqui é diferente, aqui é todo mundo bandido. Mas esses boiadeiros que estavam lá, né, nessas regiões de fronteira, como a pecuária é a primeira atividade que toma lugar, é natural. Você teve desmatamento? Teve. Né? Teve desmatamento, teve conflito, mas o que aconteceu, por exemplo, na América do Norte há 150 anos atrás, aconteceu aqui no Brasil nos últimos 40 anos. Tá? Só que é um erro você transformar... Eu vou chegar lá nessa parte. Eu só vou dar esse exemplo de Juara. Hoje a gente teve aí Lucas do Rio Verde aparecendo, e eu estou mostrando Juara aqui no mapa, né? Uma cidade lá no noroeste do Mato Grosso. E aí você tem 30 anos entre uma foto e outra. Entre a foto da direita e a foto da esquerda tem 30 anos. Né? A cidade é mais nova do que eu. Quem que fez isso? Quem que fez essa transformação? Foi o boi. Juara só tem boi. Como é que faz o boi? O boi fez essa transformação. Né? A gente está falando também de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social. O que está acontecendo hoje no mundo é que você tem um lado do planeta que está começando a comer carne porque está saindo da pobreza, e você tem aqui no Brasil um monte de gente saindo da pobreza porque está produzindo carne, porque está trabalhando na pecuária, está trabalhando na indústria. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? Houve essa ocupação do território no passado? Houve, porque foi incentivada, estimulada, planejada por sucessivos governos brasileiros. O erro é você olhar para esse passado e assumir que isso vai acontecer daqui para frente também. Hoje existem maneiras de você planejar essa ocupação do território. E é justamente esse o problema. As pessoas transformam o que é uma correlação, a área desmatada vira pasto, em uma relação de causa. Pecuária causa desmatamento. Isso não é verdade. Né? A pecuária aparece depois do desmatamento, sim, porque é a única opção que tem para aparecer depois do desmatamento. Né? A situação na fronteira, a causa do desmatamento, está muito mais ligada numa falta de segurança jurídica, numa falta de gestão do território, numa falta de governança na ocupação fundiária. E a indústria, né, uma indústria exportadora com mercados importantes lá fora, nós estamos hoje tomando controle da nossa cadeia de fornecimento. Então, eu tenho que localizar meus fornecedores no mapa, e aquela área azul ali no mapa são fornecedores da indústria hoje, porque hoje eu tenho a necessidade de saber geograficamente onde é que está meu fornecedor. Se tem terra indígena perto, se tem desmatamento perto, se tem unidade de conservação. Então, a indústria está fazendo esse trabalho hoje para ganhar um pouco de governança sobre essa cadeia de fornecimento. Mas não depende só da indústria. Né? Existem pressões de bancos, do próprio Ministério Público Federal, de ONGs, de usar a indústria da carne como um instrumento para se forçar uma regularização ambiental, fundiária, goela abaixo no produtor. Nós temos responsabilidades e aceitamos essa responsabilidade, mas ela não é só nossa. Né? Ela não é só nossa. A gestão de território é o que vai conseguir vencer o desmatamento e vencer a desorganização da fronteira. Tanto que os municípios hoje que conseguiram combater o desmatamento, em Paragominas, em São Félix, eles fizeram isso com gestão de território. Quer dizer, você tem, no seu município, você precisa saber quem está lá fazendo o quê. O cadastro ambiental rural pode ser um instrumento para isso? Pode. Existem outras maneiras também. E, na situação macro do país, o governo tem duas ferramentas para planejar o território. Uma é crédito, a outra é infraestrutura. Então, você consegue direcionar crédito e infraestrutura para as regiões onde eles são necessários. Então, você começa
a planejar, não, aqui é uma terra de pecuária, então vamos ter infraestrutura para pecuária, vamos chamar indústrias de carne e vamos dar crédito para essa pecuária aqui melhorar. Então, hoje você tem mecanismos que te permitem planejar isso, né? Só precisam ser usados pelo governo. Então, hoje a indústria está ganhando esse controle da sua cadeia produtiva, ele é necessário, nós temos compromissos a cumprir, nós temos exigências internacionais para atender, e isso faz parte hoje do nosso negócio. Então, esse é o nosso case. A ABEC, vocês sabem, tem esse programa Brazilian Beef junto com a Apex, já faz mais de 10 anos, para promover a carne brasileira lá fora. No ano passado, a gente produziu um filme que a gente pretende continuar esse ano. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam isso, está na internet, está disponível. E a gente conta um pouco de uma pecuária nova, uma pecuária de sucesso em várias regiões do Brasil, porque o que foi criado também em cima dessa situação da ocupação do território, da fronteira, que se criou um estereótipo de que o Brasil exporta carne e que essa carne vem daquele boi no mato queimado. Então, é um estereótipo que prejudica a indústria, prejudica a imagem do país e que não corresponde à realidade. Então, a gente filmou nos Pampas, no Mato Grosso do Sul, em outros lugares aí, uma produção de gente que vive de pecuária, que está investindo em pecuária e que está melhorando cada vez mais. E a gente pretende que essa seja a nossa realidade daqui para frente. Obrigado. Muito bem, eu agradeço ao Dr. Fernando Sampaio, assim como o ministro Francisco Turra, Dr. Werner Grau e também Dr. Pedro de Camargo Neto. Vamos fazer agora um breve intervalo de 15 minutos, 10 minutos, dou-lhe uma, 15 minutos. 10 minutos é que estão autorizados para a gente voltar com a etapa de debates. Obrigado aos nossos expositores e até já.